Boa noite, pessoal. Bom, mais uma aula, né? Nossa terceira aula aí de Direito Eleitoral. Lembrando que nossa aula é solidária com o GEM. Pelo amor de Deus, nós precisamos de comprar um ar-condicionado para a sala de tratamento. Então, vou colocar o Pix aqui, ó. Pix, número de telefone. Quem gostar da aula, faz um Pix para nós, pra gente conseguir comprar esse ar-condicionado. Porque tá complicado. É só assim que a gente sobrevive aqui como é que é? Doação. De doação. É, verdade. Nós não temos dízimo, nós não temos nada, é só doação mesmo. Então vamos lá, né, gente? Continuando, nós paramos em partidos políticos, não é isso? Vamos terminar partidos políticos, a parte constitucional, viu? Para a gente poder começar a organização da justiça eleitoral e competência, que é a parte que mais cai na prova. Essa parte constitucional também cai muito na prova, viu, gente? Pode dar uma lida com carinho nela, porque é uma parte que sempre vem uma questão ou outra, certo? Então vamos lá. Nós paramos, aliás, antes de começar, eu queria só fazer uma correção. Faz uma correção aí, fazendo favor, no caderno de vocês e no material, porque teve um negócio que atualizou e eu deixei passar. Na parte dos pontos especiais da AINE, dá uma olhada no material, pontos especiais da AINE. Pontos especiais da AINE. Tá no finalzinho, antes do resumo. Antes do resumo. Isso é partido. Pode voltar, mais um pouquinho. Eu nem olhei no imprimi hoje. Mas só se eu Aí. meu caderno. Não, mas está aqui. Pode voltar aqui, partidos. Vai, um especial. É do que você Pode enviou voltar. hoje? Hã? É do que você enviou hoje? Não, foi o que eu enviei semana passada. Isso aqui, ó. Essa letra E aí, no item 8 da parte de AINE, pode cortar a letra E. Pode cortar. Pode desconsiderar ela, porque o que acontece? Houve mudança no entendimento e, na verdade, todas as ações que gera cassação de mandato é efeito devolutivo. Efeito suspensivo, desculpa. Efeito suspensivo, tá? Aí nós vamos aplicar, pode colocar observação aí, Milena, coloca assim, aplica o artigo 257 do Código Eleitoral. Então vou colocar aqui, ó, só uma correção. Letra E da AINE. Aplica o artigo 257 do Código Eleitoral. É o ponto 8? É o ponto 8. 8 pontos especiais. Letra E do ponto 8. 8, ponto E. Sempre terá efeito suspensivo. Sempre vai ter efeito suspensivo. Porque é um dos casos do artigo 257, que é a cassação de mandato. Ok? Então faz essa gentileza aí pra mim. Conseguiu marcar aí, Amanda? Uhum. Então tá, pode desconsiderar. Então vamos lá. Voltando à parte de partidos políticos agora. Bom, então nós vimos que, na verdade, os partidos políticos, no parágrafo 3º, teve uma cláusula de barreira aí, que só vai ter direito a recurso do fundo partidário, porque os partidos eles são financiados no Brasil com quais recursos? Recurso público e de doação. Então, eles podem receber doação de pessoa física? Pode. Mas eles são mantidos muito por recursos públicos. A grande parte do recurso que o partido tem são recursos públicos. Recurso do fundo partidário e recursos de financiamento especial de campanha, que a gente chama de FEFEC.
que são os recursos que vão ser repassados para poder subsidiar candidatura de mulher, não, os 30% de gênero. Então, se for maioria de mulher, 30% gênero masculino, o FEFEC pode ser utilizado. Se for maioria de homem, 30% de mulher, aí o FEFEC pode ser utilizado. Então, não é financiamento da campanha feminina, é da campanha de gênero, tá? Cuidado com isso. Não é campanha feminina, é campanha de gênero. É a cota de gênero, porque a cota pode ser de gênero masculino, se a maioria for mulher, a cota pode ser de gênero feminino, se a maioria for homem, ok? Tá, eu tô aí, só para te localizar, Milena, eu tô no parágrafo 3º aí. Parágrafo 3º que fala do fundo partidário. Aí tem o fundo partidário e tem aí a questão do FEFEC, que é o financiamento especial de campanha, né? Que aí são os financiamentos específicos, que é para cota de gênero, cota de negro pardo, cota de índio, ok? E aí nós vimos que tem a cláusula de barreira, porque só vai receber os partidos que na Câmara de Deputados tiverem eleito no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído pelo menos em 1/3 dos estados da federação, com no mínimo de 2% de voto em cada estado, e o que, o que tiver elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Então tem que ter pelo menos 9 estados participando aí, né? Bom, o parágrafo 4º fala que é vedada a utilização de partido político e de organização paramilitar. Não pode, partido político está ligado à democracia. E outra coisa, o princípio aqui no Brasil é pluripartidarismo, nós vimos isso. Então não pode, o partido ele não pode se tornar uma organização paramilitar e não pode também ir se fundindo a ponto daqui virar um unipartidarismo, porque a Constituição não deixa, certo? O parágrafo 5º fala que ao eleito por partido que não preencheu os requisitos do parágrafo 3º, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de recurso do fundo partidário e nem do acesso gratuito ao tempo e à televisão. Por quê? Tanto o recurso do fundo partidário quanto o acesso gratuito ao rádio e televisão também é proporcional ao número de deputados que eles elegem. Então, eles atrelaram tudo, o recebimento de dinheiro, ao que elege mais. Aí, sim, na verdade, direcionou muito recurso para os partidos maiores. Quanto mais elege, melhor a situação do partido fica em relação à questão tanto de tempo de televisão, quanto a questão de rádio, do horário eleitoral gratuito, quanto a questão financeira. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, na eleição é assim, gente. A propaganda no rádio e na televisão não pode ser paga, só pode ser gratuita. E essa propaganda, ela está autorizada a ser feita 45 dias antes da eleição. Então, o partido a gente tem um prazo para organizar essa propaganda. E a escolha do horário já é definida, aliás, o horário em que a propaganda será veiculada, a lei já determina. Mas o quantitativo de tempo que a propaganda vai ser veiculada para cada partido depende dessa proporcionalidade. Depende da quantidade de tempo que o partido tem direito de acordo com o número de eleitos que ele tem. Então, é feita, antes desses 45 dias, tem que ser feita uma reunião com os partidos precisam formatar a mídia do programa eleitoral gratuito. Essa mídia é entregue à Justiça Eleitoral e quem faz a distribuição do tempo é a Justiça Eleitoral. Então, eles acham que quem faz a distribuição do tempo é eles. Não. A distribuição do tempo é feita pela Justiça Eleitoral de acordo com o que a lei estabelece por um programa que é específico para isso, chamado Programa Horário Eleitoral. Então, a gente tem esse programa que já faz a distribuição, porque ele já é programado para fazer o cálculo da distribuição do horário de acordo com aquilo que está escrito na Constituição e na Lei 90/96, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Bem como na resolução que regulamenta também a parte dos partidos políticos, tá?
Outra coisa, vem essa questão, pode marcar isso aí, porque esse parágrafo é um parágrafo relativamente novo. Ele foi emendado aí em 2017, então ele não tinha na Constituição. Por quê? Porque é uma situação em que a pessoa pode trocar de partido, sem incorrer em infidelidade partidária. Que nós vamos ver que tem situações previstas na legislação que não consideram infidelidade partidária. Porque o parlamentar, quando ele é eleito por determinado partido, ele não pode trocar de partido durante o mandato. A não ser nas situações em que a própria legislação não considera infidelidade partidária. E uma das situações é essa daqui, mas ela não está elencada lá. Tá? Então não é considerada infidelidade partidária. Boa noite. Paulo Júnior, no material, faz uma correção lá na parte de AINE para mim, fazendo favor. AINE, isso, no item 8, da parte da AINE. Risca aí a letra E, desse efeito imediato, e coloca isso aqui para mim, que aplica o artigo 257 do Código Eleitoral. Por favor. É da aula passada, viu? Tá, antes de entrar em partidos políticos. Tem aqui no material? Tem, aham. Eu imprimi o material, a gente estava anotando, sabendo. Justamente. Tá. Aqui, ó. Risca essa letra E aí. Pode riscar ela toda, tá? E coloca, aplica o artigo 257 do Código Eleitoral, que é o efeito suspensivo. Tá. Tudo aí, né? A letra E todinha. Então ele pode trocar aqui, filiar em outro partido, mas ele não vai obter essas vantagens. Ele não vai ter essas vantagens, mas não é considerado infidelidade partidária. Por quê? Porque o partido que ele foi eleito, ele não conseguiu alcançar a cláusula de barreira que a Constituição estabelece para recebimento de dinheiro do fundo. Então, assim, é uma mudança excepcional que é autorizada pela Constituição, mas que não vai impactar em relação ao outro partido, só não vai ser considerado infidelidade partidária. Tá? Outra coisa, o que acontece? Eu coloquei no material de vocês que tem um acórdão do TSE de 2024 falando que não compete ao TSE estabelecer prazo de exercício de direito de desfiliação partidária. Nós temos um período previsto na legislação, gente, em que a pessoa ela pode trocar do parlamentar, porque isso aí só aplica ao parlamentar. O parlamentar ele pode trocar de partido. Esse período é mais ou menos em março, de março a abril. Ele pode trocar de partido sem também ser considerado infidelidade partidária. Porque, na verdade, é março antes de chegar aos 6 meses anteriores ao pleito. Porque como o prazo de filiação é 6 meses anteriores ao pleito, o calendário eleitoral já traz, antes disso, o período que eles podem fazer movimentação de partido sem incorrer também em infidelidade partidária. Tá? Porque, via de regra, a não ser naquelas situações, que é o caso, por exemplo, de perseguição, de fusão do partido, que muda o estatuto do partido, essas situações assim que ele pode trocar. Por quê? Porque, teoricamente, a pessoa eleita pelo partido ele tem que ser fiel à ideologia daquele partido. Se o partido muda de ideologia, ele tem direito de sair do partido. Né? Se o partido se funde, aí e descaracteriza a ideologia partidária, ele tem direito de sair do partido. Então, assim, mas a regra é que ele não pode. Por isso que nesse período aí, se ele quiser concorrer na próxima eleição por outro partido, em março, ele tem que fazer a mudança de partido, né? E antigamente, o que acontecia? Até março. Até abril, começa em março. Março a abril. De março até abril, antes dos 6 meses anteriores ao pleito. É de março até abril. É 30 dias antes desse prazo de 6 meses. Porque ele tem que cumprir 6 meses, entende? A lógica é essa.
Aí vem, ó, parágrafo 6º. Os deputados federais, deputados estaduais, deputado distrital e vereador pode grifar isso aí, sabe por quê? Porque cargo da majoritária não tem problema de infidelidade partidária. Essa infidelidade partidária ela não se aplica aos cargos da majoritária. Tá? Então, se ele enfiar prefeito aí no meio, vice-prefeito, presidente, governador, a questão fica errada. Porque às vezes ele coloca o texto constitucional igualzinho está escrito e enfia um majoritário aí no meio. Então, infidelidade partidária é direcionado a deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. São parlamentares, tá? Tá aqui, Paulinho. Tá aqui, ó. Tá? Gente, quem estiver acompanhando pela Constituição, nós estamos no artigo 17, parágrafo 6º da Constituição Federal. Quem não tiver com material aí, que estiver acompanhando pelo texto constitucional. Pode acompanhar, não fica perdido não, por favor. Aí ele fala, ó, que se desligarem do partido pelo qual tenha sido eleitos, perderão o mandato. Isso daí são os casos de infidelidade partidária, tá? Então, em princípio, qual é a regra? Foi eleito pelo partido, ele tem que permanecer naquele partido, certo? Essa é a regra, porque é considerada infidelidade partidária. A não ser essas situações. Essa questão do partido não ter atingido a cláusula de barreira, que é constitucional. Outra coisa, esse período de transição que eles têm, também, que não está aqui, mas eles têm esse período de transição, e aí ele vai continuar falando, ó, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computadas em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso ao rádio e televisão. Pode grifar para mim aí também, o quê? Pode continuar. Grifa aí para mim, salvo nos casos de anuência do partido ou outra hipótese de justa causa. Sabe por quê? Porque essa questão de anuência do partido também é nova. Ela foi inserida pela emenda constitucional número 111 de 2021. Porque a anuência do partido não fazia diferença para efeito de infidelidade partidária. Não tinha essa questão. Só eram situações previstas em lei. Abre seu celular aí para mim, Helena. Por favor. Põe no robô aí. Gente do céu, que tragédia. Tristeza, né? Pera aí. A resolução que regulamenta o processo de perda de cargo eletivo, bem como a justificação de desfiliação partidária, é a resolução 22.610 de 2007. Pode colocar aí. Aí presta atenção. Isso. A resolução do TSE 22.610 de 2007. Essa resolução, ela elenca para nós quais são as situações de justa causa para a mudança de partido, ok? Ou seja, situação que não é considerada infidelidade partidária. Então, quais são as situações que ele coloca? Incorporação ou fusão do partido.
que é óbvio, se houve incorporação, se houve fusão do partido, é questão de ideologia. Mudou a caracterização do partido, a pessoa não é obrigada a ficar naquele partido mais. Então, suponhamos, vamos supor que o PT resolva fundir com o MDB, com o PP. Certo? Resolveu fundir. Peraí. Mas aí o pessoal que é filiado ao PT fala assim, não, eu não me afinizo com a ideologia do PP. Então, eu quero desfiliar. Porque aí eu vou me filiar ao partido de esquerda, ao PSOL, ou qualquer outro partido de esquerda. Certo? Outra situação, criação de um novo partido. Criação de um novo partido. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa do partido. Ou grave discriminação pessoal. Então, Criação de outro partido, no caso, criou um outro e quis um novo, no caso, tem que estar relacionado ao dele? Tem que estar relacionado ao dele. Na verdade, não, Milena. É novo mesmo. É porque aí não existia. Não existia. Ele se identificou com aquele, ele pode mudar. Sim. É o novo partido. Sim, novo mesmo, porque a fusão já está em cima. Incorporação ou fusão tem a ver com o partido dele. Novo partido é novo de novo. Criou-se um novo. Por exemplo, vamos criar o partido das mulheres independentes. Ah, não, eu sou mulher, eu quero me filiar ao partido das mulheres independentes. Só que tem um detalhe. Isso só pode acontecer depois que o estatuto estiver registrado no TSE, tá? Enquanto estatuto, porque o que nós vamos ver? O partido ele ganha personalidade jurídica a partir do momento de registro no cartório. Ele se torna uma pessoa jurídica com registro no cartório. Só que para ele participar do pleito, para ele ter direito a fundo partidário, para ele ter direito a fundo especial, para ele ter acesso gratuito ao rádio e televisão, ele tem que estar com o estatuto registrado no TSE. Porque é o TSE que registra partido. Porque partido é nacional, nós já vimos isso. Ele não pode ser regional, ele tem diretórios, mas ele é nacional. Então, só depois que é registrado no TSE, é que ele tem direito de migrar para o novo partido. Então, assim, em tese, ele não poderia tomar frente de criar um novo, né? A conduta, né? Assim, porque aí o problema todo é ele descumprir o regimento do estatuto do partido, né? E outra coisa, aí essa grave discriminação pessoal é a questão de perseguição mesmo dentro do partido, que isso acontece, né? Então, a pessoa comprovando que ela sofreu essa grave discriminação. Então, hoje nós temos essas 4 situações previstas na resolução, né? Fusão e incorporação, criação de novo partido, mudança da ideologia, né? Ou prática reiterada, desvio reiterado do programa do partido, a questão da discriminação pessoal, que é perseguição, né? E os casos constitucionais, né? Que é o caso aí que nós vimos. O descumprimento disso aqui causa perda do mandato? Causa. A infidelidade partidária causa perda do mandato. Mas na próxima tem alguma punição? Não, causa perda do mandato. Na próxima ele pode filiar quem quiser concorrer. E nesse caso aí, da questão de não obter a cláusula de barreira, né, que nós vimos, que está aí na Constituição, que é o parágrafo anterior. E no caso de anuência do partido, que é uma hipótese nova, que não tinha previsão na legislação. Tá? Quando forem falar dessa opção, deve falar isso mesmo, cláusula de barreira, deve se utilizar isso? Pode ser que utilize cláusula de barreira. Pode ser que utilize sim. Ou fala do parágrafo quinto não é? O quinto, isso. O que fala na verdade, o que fala da cláusula de barreira é o parágrafo terceiro. Isso. É o parágrafo terceiro. Ele que fala da cláusula de barreira. Pode ser que mencione ele também, né? Pode ser que mencione ele expressamente. Sim. Aí lembrando que essas situações constitucionais, elas não vão impactar em questão de fundo partidário e em questão de alteração de tempo de horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão. Então é só lembrar, as duas situações constitucionais, que é
não atingir a cláusula de barreira e anuência do partido. Essa não impacta em fundo partidário e nem em distribuição de horário gratuito. As outras 4 situações são previstas na legislação, que é essa resolução que eu falei com vocês. Ficou claro? Ficou? Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% de recurso do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão de participação política da mulher. Aí é da mulher. Isso daí não é FEFEC. Isso daí é o valor do fundo partidário. Então tem um pedaço do fundo partidário. Então, ó, o partido ele vai receber fundo partidário, FEFEC, que são os recursos, isso aqui é público, tá? E recurso de doação. Recurso de doação, de particulares, pessoa física ou jurídica. Então, esse fundo partidário não é o FEFEC. Esse fundo partidário, esse daqui, que tem que aplicar 5% para programa de incentivo à participação feminina na política. Que aí ele fala, na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política da mulher. Tá? O FEFEC é outra coisa. O FEFEC vai ter um percentual para gênero. É esse aqui que eu falei com vocês que não é mulher. Porque esse percentual para gênero aqui é os 30% menor. Se for a maioria mulher, 30% homem. Se for a maioria homem, 30% mulher. Certo? Ele tem um percentual aqui que ele vai aplicar para candidatura de preto e pardo e a questão do indígena. No montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, e do Fundo Partidário, destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo da propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas. E a distribuição deverá ser realizada conforme critério definido pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias considerados autonomia e interesse partidário. Esse parágrafo aí foi acrescido em 2022, viu? É coisa nova também na Constituição. Tanto o 7º quanto o 8º. Foi a Emenda Constitucional 117 de 2022. Parágrafo 9. Os recursos... esse parágrafo 9 foi a Emenda Constitucional de 2024, viu, gente? Dos recursos oriundos do FEFEC e do fundo partidário destinado à campanha eleitoral, os partidos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas na circunscrição que melhor atenda aos interesses e às estratégias partidárias. Aqui ela define o percentual de 30%. O que acontece com o FEFEC? O FEFEC, existe um valor desse fundo, gente, o valor desse fundo é bilionário, tá? É bilionário. Se vocês tiverem curiosidade, entra no site do TSE, coloca assim, FEFEC. Qual que é o valor do FEFEC para a eleição de 2024? Vocês vão ficar estarrecidos com o valor de dinheiro
que a Justiça Eleitoral, a União, né? Porque a União passa para o TSE e o TSE passa para os partidos. É muito dinheiro, muito mesmo. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma reunião, eles têm que fazer uma assembleia. Nessa reunião eles definem o critério de distribuição do fundo. Essa deliberação partidária que faz a distribuição dos recursos do fundo é encaminhada ao TSE, abre-se um PJE, abre um processo judicial eletrônico, e no PJE o TSE verifica se cumpriu os requisitos da lei, cumprindo os requisitos da lei, ele homologa e autoriza o repasse do dinheiro. É tudo via TSE, viu? Aí vem aí a questão do FEFEC. Então vamos lá, artigo 16C. Exame, só uma dúvida aqui no parágrafo 9, esses 30% é do FEFEC e do fundo partidário? Do FEFEC e nesse caso, do parágrafo 8º é. Não, do 9. Ó, não, é 30% do FEFEC. Só do Não, mas eu falei do fundo. Ah, do FEFEC e do fundo, os dois juntos. É dos dois juntos? Dos dois juntos. Uhum. É ele que vai definir quanto que ele vai aplicar, porque isso aí é percentual mínimo, né? Sim. Se ele quiser destinar, por exemplo, 30% do fundo e 30% do FEFEC, ele pode também. Não tem problema não. Agora, o fundo, ele é obrigado a 5%. Aqui embaixo ele misturou o montante do fundo do FEFEC e do fundo partidário, 30%. Mas lá em cima ele fala só do fundo partidário. Do fundo partidário para mulheres. Olha aí o parágrafo 7. E aqui é para... Aí ele fala primeiro a questão dos dois juntos, 30% para mulheres. Não, no parágrafo 8º. Só que na verdade nós vamos ver que é gênero. Aqui ele fala candidatas. Tá vendo? Proporcional ao número de candidatas. Deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas. Aí ele continua direcionando para a mulher. Ele continua direcionando para a mulher. Só que aí nós vamos ver que tem esse percentual aqui, que é percentual para gênero. Porque às vezes o partido ele é composto mais de homem. De qualquer maneira, eles têm que, na programação de distribuição de recursos, eles têm que dar um quantitativo de dinheiro para a candidatura feminina. Entendeu? Então, aí vocês podem marcar. Quando ele falar fundo partidário, 5%. Pode grifar aí, 5% fundo partidário mulher. Certo? Pra vocês não confundirem o percentual depois. Aí depois no parágrafo 8º vocês grifam FEFEC e fundo partidário, propaganda gratuita. Você sabe, gente, propaganda gratuita só pode ser no rádio e na televisão. Tem coisa que não precisa de decora ponto, porque na hora que você bate o olho é chave. Ó, fundo, FEFEC, fundo partidário, propaganda, aí você coloca 30% proporcional ao número de candidatas. E lá embaixo vocês, no parágrafo 9, grifam fundo FEFEC, fundo partidário, 30% preta e parda. Por quê? Porque na hora que você bate o olho na prova, a chance dele mudar o percentual é grande. Então você já decora, você já, 5% é só fundo partidário, 30% ele já fala que é fundo partidário, que é FEFEC, que é na verdade mulher e tem a parte do rádio da propaganda eleitoral. Depois 30% é fundo partidário FEFEC e candidatos, pessoas pretas e pardas. Que a não ser a pessoa que tem uma memória extraordinária, ela consegue decorar isso tudo. Quem não tem memória extraordinária, como é o caso da minha, eu vou tudo por lógica e por palavra-chave. Que aí eu bato o olho e eu já sei.
se está certo, se está errado, o que está faltando, que é onde ele pode mudar alguma coisa, onde ele pode pegar. Porque é o importante para a informação. Aí vem artigo 16C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, é constituído de dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. FEFEC só distribui em ano eleitoral, viu, gente? É aí mesmo, Helena, vou de cá. Isso, tô tentando. Ele vem de dotação orçamentária da União, é a União que repassa para o TSE, é o TSE que repassa para eles, tá? Aí vem, ó, em ano eleitoral, grifa aí, em valor ao menos equivalente ao definido pelo TSE em cada eleição, ao percentual do montante total dos recursos, da reserva específica e programação decorrente de emenda de bancada estadual impositiva, que será encaminhado projeto de lei orçamentária anual. Grifa esse bancada estadual impositiva aí, por quê? Porque é difícil misturar o estadual com o federal. Então, a chance de trocar aí de emendas de bancada federal impositiva, tirar o estadual e colocar federal é grande, viu? Porque a lógica seria de bancada federal, certo? Porque se você tem emenda parlamentar com dinheiro, direcionando dinheiro para o FEFEC, porque são emendas parlamentares que a movimentação dos deputados direciona, porque eles têm emendas parlamentares. Então, eles distribuem dinheiro para o município, eles distribuem dinheiro para o estado. Então, aqui são bancadas estaduais que vão, em projeto de lei orçamentária, direcionar dinheiro específico para o FEFEC. Aí vem parágrafo 2º, ó. O Tesouro deposita o recurso no Banco do Brasil em conta do TSE até o primeiro dia útil do mês de junho, ó, do ano eleitoral. Ele é específico para custear a eleição. Ele é específico para poder custear a eleição. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o TSE divulga o valor. Os recursos de que trata esse artigo ficarão à disposição dos partidos somente após definição de critério para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão partidário da direção executiva nacional, e serão divulgados publicamente. Aí, isso aqui foi o que eu expliquei para vocês. Eles fazem uma reunião, eles aprovam, eles fazem uma reunião, eles fazem uma deliberação escrita, dizendo onde eles vão aplicar, de acordo com que a lei obriga eles a aplicarem, observando os percentuais legais. Essa deliberação é aprovada por maioria absoluta. Essa deliberação é encaminhada ao TSE por PJE. O PJE vai passar pela análise técnica e aí o analista técnico vai dizer se cumpriu os requisitos da lei. Havendo cumprimento dos requisitos da lei, o TSE homologa aquela deliberação e repassa o dinheiro. Aí sai a... Eu tenho fotografado o documento na minha cabeça, é como se fosse uma ordem de pagamento, sabe? Aí sai, igual a ordem de pagamento de município, sai aquela ordem de pagamento que é o dinheiro... Hã? Sabe empenho? Não é empenho, é como se for, é um papel, sabe, de estar naquela impressora, tipo uma impressorinha matricial, tipo uma ordem de pagamento pequenininha assim, é encaminhada ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil repassa o dinheiro. Os recursos pertinentes ao FEFEC, que não forem utilizados na campanha, deverão ser devolvidos ao Tesouro integralmente no momento da respectiva prestação de contas. Eu tive 2 candidatas na eleição de 2020 que foram multadas, e a multa é de 100%, viu, gente? Que foram multadas aqui na zona eleitoral, porque elas não gastaram o dinheiro todo do FEFEC e repassaram o dinheiro para o prefeito. Todas 2. Aí recorreram para o TRE, não tem jeito, negou provimento ao recurso. Foram multadas, todas 2. Uma foi multada em R$2.000, eu acho, e a outra em 4. Por quê? Porque não usou, tanto que uma delas candidatou de novo, mas ficou muito esperta. Ficou muito esperto, porque ficou com muito medo de ser multado de novo, porque não tem jeito. Uma das coisas que a gente olha mesmo é recurso, aplicação de recurso de fundo.
Então, na prestação de contas, a gente foca recurso público com o que gasta. Porque eles não podem gastar com qualquer coisa. A própria lei estabelece o que eles podem pagar. Com o que gastou o recurso público? Tanto o fundo partidário quanto o FEFEC. Dinheiro sobrou do FEFEC, tem que devolver ao Tesouro. É por grupo. Ao Tesouro. Emite a guia e devolve ao Tesouro. Não é devolvido ao partido e nem devolvido ao repassado a candidato a prefeito, não. Ao majoritário, não. Se fizer isso, é multa de 100%. Doação de pessoa, de particular, aí a gente vê se a doação ela é de fonte vedada. O dinheiro do particular, o partido tem mais liberdade para gastar. Mas aí tem que verificar se ele não recebeu dinheiro de fonte vedada. Porque ele não pode receber dinheiro de fonte vedada. Agora, o recurso público, não. O recurso público é vinculado nas hipóteses previstas em lei. Ela define com o que ele pode gastar. Se ele gastar recurso público fora dos casos definidos na lei, também é questão de desaprovação de contas e punição. O processo mais enjoado que vocês podem imaginar na face da terra. Não existe mais enjoado que esse. Enjoado para fazer, enjoado para julgar, enjoado para analisar. Os recursos provenientes. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2, que é o percentual do montante de recurso de bancada, deverá ser reduzido mediante compensação decorrente de remanejamento, seja extinto a ação em excesso destinada ao legislativo. Os partidos podem comunicar ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEFEC, vedada a redistribuição desse recurso aos demais partidos. Grife isso aí também. Porque é outra coisa que tem cara de prova. Pode renunciar ao FEFEC? Pode. Mas aí não vai redistribuir, não. Porque ele pode falar assim, o dinheiro renunciado dos partidos ao FEFEC vai ser redistribuído em partes iguais aos demais partidos. Mentira. Aí, aí 16B. Aí o 16D vai falar como que vai distribuir o dinheiro. Os recursos do FEFEC para o primeiro turno da eleição serão distribuídos entre os partidos obedecidos os seguintes critérios. Presta atenção. 2% vai para todo mundo que tem estatuto registrado. 2% vai para todo mundo que tem estatuto registrado, certo? Porque só pode receber dinheiro público aquele partido que tem um registro no TSE. Não adianta ser só pessoa jurídica. 35% é dividido entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara de Deputados, na proporção dos votos por ele obtido na última eleição geral para a Câmara de Deputados. Ou seja, quanto mais deputado eleito, mais dinheiro na conta. Certo? 35%. É 2. Ó, 2%. Aqui é 48, ó.
Uma conta não fecha, né? Daqui é 15. Então, dos 100% de dinheiro que eles têm, vão ser 2% para todos, igual, para todos que têm registro. 35% vai proporcional ao número de deputados federais. Ok? Esse daqui, ele tem que ter pelo menos um elenco. Esse daqui vai também dividido, aqui ó, 48, entre os partidos na proporção do número de representantes também na Câmara, considerada a legenda. Também é para representantes, cai na mesma coisa, tá? Na Câmara de Deputados. Os deputados federais também. E 15% dividido por representantes no Senado. Dividido igualmente entre todos os partidos. 35% dividido entre os partidos que tem pelo menos um representante, na proporção dos votos. Aqui, ó, na proporção, peraí, não é número não, aqui é votos, proporcional aos votos. Quanto mais voto, mais dinheiro. Aqui é proporcional ao número de deputados. Aqui é proporcional aos votos. Aqui é proporcional ao número de deputados. E lá proporcional ao número de senadores. Igual, 35% proporcional aos votos, 48% proporcional ao número de deputados, 15% proporcional ao número de senadores. Beleza? Parágrafo 2º. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo partidário, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. No parágrafo 3º, que é o número proporcional ao número de representantes eleitos para a Câmara, né? Na verdade, é proporcional ao número de deputados federais na última eleição, ressalvado o caso de detentor de mandato eletivo que migrou por causa da questão lá do parágrafo 3º do artigo 17, que é o caso de não ter nenhum representante, né? O parágrafo 3º é a situação do partido não ter nenhum representante, o eleito migra, mas ele não entra no cálculo aqui de representantes. Ele está fora. Ok? Para fins dispostos no inciso 4, que é os 15%, distribuído entre recursos do partido, terá por base o número de representantes eleitos para o Senado na última eleição geral, bem como senadores filiados ao partido, que na data da última eleição geral encontrava-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Por quê? Porque o senador, o mandato dele é 8 anos.
Por isso que ele colocou no primeiro quadriênio aí. Pode dar uma lida com carinho isso aí, viu, gente? Tudo modificado, modificação recente, 2017, 2019 e 2024, tá? Então, assim, e é matéria que cai na prova. Essa parte constitucional todinha, vocês podem dar uma lida nela com atenção. O bom é que vocês já estudam ela em constitucional, né? Então, assim, é uma matéria um pouco, entre aspas, repetida, né? Aí nós finalizamos essa parte e nós vamos entrar no Código Eleitoral agora. É a apostila de hoje. Não, a apostila que eu passei semana passada para vocês. É a primeira, o Código Eleitoral, o que eu estou fazendo com ele? Ele é muito grande. Eu estou dividindo ele por parte, igual o Jack. Primeira parte, organização e competência. Porque senão, não existe estudo sem desorganizado. Não encaixa na cabeça. Então, organização e competência, o material. Depois eu passei para vocês hoje a parte de alistamento, transferência, segunda via e revisão do eleitorado. Certo? Depois eu vou passar para vocês a parte de sistema proporcional, que eu separei. Separei também mesa receptora de votos e junta, certo? Para saber a diferença de mesa para junta. Separei também garantias, diplomação, garantias e um outro item lá que eu não estou me lembrando. Acho que é nulidade da votação, lembrei. Diplomação, garantias, nulidade da votação. E depois eu separei recurso. Então, o nosso código está todo dividido. Tá? Então, hoje nós vamos entrar na primeira parte, que é organização e competência da justiça eleitoral, que é o que mais cai. É o que mais cai. O pessoal que vai fazer curso de técnico e analista da área administrativa pode estudar organização e competência. Vai ter uma questão na prova de organização e competência, você pode ter certeza disso. Que é a parte que mais cai. Tá? Aí eu peguei essa parte inicial do código aí, porque não tem jeito de eu não pegar, gente. Fica um negócio muito complicado. Eu tenho que pegar com vocês, porque quem tiver sem material, pode pegar o código eleitoral aí, para vocês conseguirem acompanhar, tá? Então, vamos lá. Lá no início do código, né? O Código Eleitoral vai trazer, a gente sabe que o Código Eleitoral é fonte direta, certo? Primária do direito eleitoral. E é uma, assim, depois da Constituição, é o que engloba mais, né? Foi o primeiro, né, gente? Depois que vieram as outras leis. Tanto que a lei de partido político é de 95, que é a 9096, e a lei das eleições é de 97, que é a lei 9.504. Então, antes era tudo em cima do Código Eleitoral. Hoje, muito desatualizado. Mas antes era ele que regulamentava tudo. Tanto que ele fala de tudo. Ele fala de organização, ele fala de sistema proporcional, ele fala de mesa, ele fala de junta, ele fala de recurso, entendeu? Ele fala de crime. Então, é isso. E aí vem falando do poder normativo, que o TSE expedirá instrução para fiel execução da lei. Lembrando que o poder normativo do TSE, fonte secundária, é direta, mas secundária, né? É secundária, porque assim, apesar de ter gente achar que é primária, mas ela é secundária, porém existem algumas situações que podem ser questionadas a constitucionalidade, né? Quando ofende diretamente a Constituição. Aí vem o parágrafo, o artigo 2º, falando que todo poder emana do povo. Voto, né, exercido diretamente e secreto, que é o voto direto e secreto, ressalvada a questão de eleição indireta prevista na Constituição, que nós vimos que é o artigo 81, parágrafo 1º, quando tem vacância do cargo do chefe executivo e do vice nos 2 últimos anos de mandato. Os 2 primeiros anos de mandato, nova eleição direta. Nos 2 últimos anos, nova eleição indireta feita pelo Congresso Nacional na forma da lei.
Artigo 3º, qualquer cidadão que for pretender a investidura em cargo público tem que respeitar as condições constitucionais e legais de elegibilidade. Ele fala incompatibilidade aí, viu? Só que, na verdade, nós sabemos que não é incompatibilidade, é inelegibilidade. É. Mas, assim, a redação ultrapassada, né? Aí, no artigo 4º, ele fala a respeito dos brasileiros que são alistáveis, né? A gente lembra que o alistamento aí é obrigatório maior de 18 anos, alistamento facultativo, inalistáveis os menores de 16 e alistamento facultativo entre 16 e 18. Aí ele fala, não pode se alistar os analfabetos, mentira, então isso aí não aplica mais. Analfabeto hoje, pelo texto constitucional, ele é alistamento facultativo. Os que não saibam exprimir em língua nacional. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição, mas eu já vi ele caindo em prova. Só que eu já vi ele caindo em prova de alternativas, tipo Fundação Carlos Chagas, Consulplan. Não é prova de certo e errado, não. Sabe? Então, assim, ele de fato ele não foi recepcionado pela Constituição e tem resolução do TSE prevendo sobre isso. Então, assim, se cair na prova, é uma situação que nós podemos apresentar recurso, né? Agora, se ele fala assim, de acordo com o Código Eleitoral, eu prefiro que vocês arrisquem marcar do jeito que cair. Tá? Para não ter dúvida. Os que estejam privados, temporário ou definitivamente, dos direitos políticos. São aqueles casos de perda e suspensão dos direitos políticos. Aí ele vai falar dos militares. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficial, guarda da marinha, subtenente, suboficial, sargento ou aluno de escola militar de ensino superior. Também não tem aplicação mais. O militar, ele é alistável. Ele só não é alistável o conscrito. Então, com exceção do conscrito, que é inalistável, o restante dos militares são alistáveis, normalmente. Não existe negócio de militar não alistável. Só o conscrito. Então, hoje, a única categoria de militar que não pode se alistar é o conscrito. Lembrando que para concorrer à eleição, ele tem condições peculiares. Né? Então, ele é alistável, em princípio, ele é elegível, mas ele tem que cumprir aquelas condições, dependendo do tempo de serviço que ele tem, se é menos de 10 anos ou se é mais de 10 anos. Tá? Mas o conscrito não, o conscrito é inalistável. Artigo 6º. Quanto ao alistamento e o voto obrigatórios, aí ele fala de um e de outro sexo, salvo quanto a alistamentos inválidos. É outra coisa que não se aplica mais. Nós não usamos mais a palavra inválido para começar. Segundo, a pessoa com deficiência, não importa a deficiência que ela tenha, ela segue as regras dos 18 anos. Tem menos de 16 é inalistável e tem voto facultativo. E não vota. 16 e 18, alistamento e voto facultativo. Acima de 18, alistamento e voto obrigatório. Certo? Maior de 70 anos, facultativo. Aqui ele fala que ele fala que é facultativo também. Isso. Os que se encontram fora do país. Quem se encontra fora do país tem 30 dias para justificar a partir do momento que volta, tá? Então, quem está no Brasil tem 60 dias para justificar. Quem está fora do Brasil tem 30 dias para justificar. Ok? Sem pagamento de multa. Depois desse prazo, aí incorre no pagamento de multa. Aí ele fala, quanto ao voto, os enfermos. Gente, se a pessoa estiver enferma e não conseguir votar e ela estiver dentro da obrigatoriedade do voto, ela tem que justificar. Não tem... O fato de ser enfermo não habilita. Tanto que o TSE está implementando... Vou falar que está implementando ainda, porque às vezes dá certo, às vezes não dá. Que é justificativa pelo título. Né? Então, assim, já pode justificar pelo título. Às vezes não dá muito certo não, que trava, mas assim, a tendência é depois o título fluir, né? Naturalmente. E aí, mesmo que a pessoa esteja enferma, baixa o título no celular dela e aí pode justificar o voto.
Os que se encontram fora do seu domicílio têm que justificar até 60 dias depois do pleito, considerado o pleito cada turno. Então, até 60 dias relacionado ao primeiro turno, até 60 dias depois, considerado o segundo turno. Funcionário civil e militar em serviço que impossibilite votar. Tem que justificar do mesmo jeito. Hoje não tem prerrogativa nenhuma em relação a isso. Tá? O artigo 7º, ele vai falar a pessoa que deixar de votar e não justificar. Aí ele fala, a pessoa que não votar e deixar justificar no prazo de 30 dias, esse prazo agora é 60, não é 30 mais, vai incorrer em multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo. A Constituição não deixa, gente, fixar valor de multa em cima de salário mínimo. Salário mínimo não pode ser referência. Então, na verdade, hoje o parâmetro é o FIR. E quando a gente calcula dentro da UFIR, dá R$ 3,51. Porque sai R$ 35. Salvo engano, é 33 UFIRs, que sai a R$ 35,51. Não, R$ 35 isso. Aí eu acho que 10 centavos, é nossa assim. 13 centavos. Então aí dá R$ 3,51 a multa. É isso mesmo, coloquei aqui. Aí vem o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aí é interessante vocês saberem. Por quê? Porque as pessoas acham que o título não serve para nada. A quantidade de gente que chega no cartório e fala comigo, título não serve para nada não. O dia que eu contei para vocês, o dia que o camarada chegou com mais de 45 anos, falou assim, não, nunca fiz título não, agora estou precisando dessa porcaria. Olhei para a cara dele e falei assim, você está de parabéns. Com essa idade nunca fez título? Complicado, né, gente? A gente precisa andar certo com os documentos da gente, né? Mas às vezes é cafona, né, quem anda certo no documento. Eu acho que hoje em dia está um pouco diferente as regras da terra do Brasil. Aí a prova de que votou votou na última eleição, ou se não votou, justificou, ou se não votou, não justificou, pagou a multa. Né? A quitação eleitoral, ela serve para quê? Inscrever em concurso público e empossar. Vocês têm que apresentar a certidão. Na verdade, hoje inscrever não precisa ter quitação eleitoral, dependendo do concurso, né? Eu acho que aquela inscrição preliminar para concurso de juiz é capaz de exigir quitação eleitoral. Não tem certeza. Juiz, ministério, aqueles que têm uma inscrição prévia, que você tem que apresentar umas documentações, então ele deve ter que exigir quitação eleitoral também. Mas o concurso desse, como o nosso, normal, ele não exige quitação para inscrever, mas para tomar posse, sim. Receber vencimento, remuneração, salário ou provento, de função ou emprego. Autárquico ou paraestatal. Esse paraestatal aí não são as paraestatais. Esse paraestatal aí, quando ele quis dizer paraestatal, ele quis dizer, na verdade, empresa pública e sociedade de economia mista. É, na verdade, a administração indireta, a empresa pública e sociedade de economia mista. Porque ele colocou autárquico e fundação na frente, tá vendo? Porque a administração direta é formada de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Elas eram chamadas paraestatais antigamente. Agora elas estão dentro da administração direta. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, na verdade, participar de licitação, né, gente? Essa concorrência pública aí é licitação. Quando a pessoa participa de licitação como pessoa física, que a empresa não tem quitação eleitoral. Obter empréstimo nas autarquias, Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica Federal e Estadual. Caixa Econômica Estadual não tem, pelo menos aqui em Minas, né? do receber é enquanto tiver, só ver aqui o restante, enquanto ele não tiver com a quitação eleitoral feita, ele não recebe? Não recebe, exato. Aí quitou, recebe. Não, ele tem que quitar. Obter empréstimo, essa parte de obter empréstimo, eu confesso para vocês que nunca me pediram quitação eleitoral. Então, assim, tá aqui, mas eu nunca recebi. Aqui fala segundo mês subsequente, é porque é o prazo que eu teria de 60. Exatamente, aí 60 você dias. começa a contar, exatamente, o segundo mês subsequente. Porque enquanto ele está dentro... Porque, na verdade, ele fala segundo mês subsequente, Milena, porque o prazo era 30. Ele fala segundo mês porque o prazo era 30.
Hoje, na verdade, não é o segundo mês mais. É o terceiro, porque aí 60. Porque tem 60 dias para justificar. Obter passaporte ou carteira de identidade, realmente o passaporte exige, a carteira de identidade. Muito tempo que eu fiz, na verdade, a última vez dos meus meninos, então são menores de idade. Aí eu não sei se para maior de idade, que for fazer a carteira, exige o título, né? Renovar a matrícula e estabelecimento de ensino oficial fiscalizado pelo governo. Os estabelecimentos de ensino, eles exigem quitação eleitoral, título para poder fazer matrícula, sim. Faculdade exige. Então, assim, mesmo passando na faculdade, por exemplo, eu passei com 17 anos, eu tive que alistar para poder fazer minha matrícula. E vários alistam para poder fazer matrícula. E praticar qualquer ato para o qual exige quitação do serviço militar ou imposto de renda. O parágrafo 2º fala, né, que aqueles maiores de 18 anos, se ele não estiver dentro da situação de facultativo, não pode praticar os atos que foram relacionados no parágrafo anterior. E aí vem o parágrafo 3º falando que realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não justificar no prazo. Aí ele fala 6 meses, mas não são 60 dias para quem está no Brasil e 30 dias para quem está no exterior. Gente, justificar, a pessoa pode justificar quantas vezes ela quiser. Não tem limite para justificativa, viu? A justificativa, ela gera quitação eleitoral. O que não gera quitação eleitoral? Quando a pessoa não vota e não justifica no prazo. E não paga multa. Aí se ela não vota, ela tem que justificar. Se ela não justificar, ela tem que pagar multa. Se ela pagar a multa, ela está quite. Agora, ela não votou, não justificou, não pagou a multa. 3 eleições consecutivas, eleições consideradas turnos. Então, primeiro turno, segundo turno. Outra coisa, conta referendo e plebiscito, tá? Referendo e plebiscito conta como eleição. Então, deixou de votar no referendo. Deixou de votar no primeiro turno, no segundo turno, acabou, cancelou. Tem gente que chegou no cartório com o título cancelado, com o alistamento cancelado, por causa do referendo de 2005. Deixou de votar em plebiscito, também cancela. Se deixar plebiscito, é eleição. Se tem eleição oficial feita pela Justiça Eleitoral, a pessoa tem que comparecer, ou tem que justificar, ou tem que pagar multa. Não fez nenhum desses 3 consecutivas ao cancelamento do título. Tá? Aí o parágrafo 8º vai falar a respeito do alistamento até os 19 anos. E quem se naturalizou até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade, se não paga multa. Hoje em dia não se usa mais salário mínimo como referência e não se tem mais o selo federal. Hoje, na verdade, a gente pode pagar pelo Pix. Presta atenção nesse parágrafo único aqui. O que acontece? Suponhamos que a pessoa faça 19 anos nesse... Olha o que o parágrafo 1 fala, presta atenção. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição até... Aí, no caso, não é 101º dia, não. É 151º. Por quê? Porque o cadastro eleitoral fecha 150 dias antes da eleição, certo? Então, aqui, ó, 150 dias antes da eleição, o cadastro está fechado, ok? Se a pessoa completa 19 anos, por exemplo, suponhamos que em novembro de 2022, vamos pegar aqui, ó, novembro de 2022,
Não, aqui não dá para ela completar. Ela completou novembro de 2022. Ela completou 18. Isso. Novembro de 2022, ela completou 18. Então, ela não era obrigada a se alistar na eleição de 2022, certo? Porque ela tinha 16. Então, aqui para cá, ela era facultativa. Facultativo de 16 até 18. Aí, o que ela fez? Ela, quando chega aqui, ó, novembro de 2023, ela vai completar 19 anos, certo? Se ela se alistar até 151 dias antes da eleição de 2024, ela não paga multa. Então não teve outra eleição nesse tempo. Não teve outra eleição nesse tempo. Você entendeu? É isso que o parágrafo único fala. Então, mesmo que ele já tenha saído da casa dos 18, porque teoricamente saiu da casa dos 18, a pessoa paga multa. Por quê? Até 18 não, porque é facultativo. Saiu da casa dos 18, ela paga multa, certo? Porém, se entre 18 e 19 anos dela não tiver eleição, ela não precisa se alistar, a não ser que ela precise da quitação eleitoral. E aí, se ela se alista até 151 dias da próxima eleição, depois que ele completou 19, ele fica isento do pagamento da multa. Vocês entenderam? Ele fica isento do pagamento da multa. Aí ele vai falar aí no artigo 9º, que o responsável pela observância do disposto no artigo 7º e 8º incorrerá em multa. Falou de novo a questão do salário mínimo, que a gente sabe que não é mais. O artigo 10 fornecerá aos que não votarem por motivos justificados não alistados documento que isente de sanção legal, sem a certidão de quitação eleitoral. O artigo 11 fala que o eleitor que não votar, não pagar multa e se encontrar fora da zona e necessitar de documento de quitação poderá efetuar o pagamento do juiz da zona em que estiver. Hoje em dia, você pode inclusive entrar no site e tirar a guia de pagamento. Mas aqui é porque antigamente a guia era só emitida por nós, no cartório eleitoral. Como não tinha... Gente, por incrível que pareça, é recente essa possibilidade de tirar a guia de multa pela internet, viu? Até pouco tempo... Eu não vou arriscar falar, não, mas eu estou desconfiada que foi depois de 2022 aqui, ó. Se a minha memória não me falha. Tem pouquíssimo tempo que pode tirar a guia pela internet. Antes tinha que ir no cartório, de qualquer lugar, você tirava a guia, pagava, e antigamente era assim. Mais recente ainda é cair direto no sistema. Hoje cai direto no sistema, a gente tira um relatório de multas pagas e faz a quitação eleitoral para a pessoa. Mas antes não, você tinha que pagar a multa, levar no cartório eleitoral e aí a gente registrar no sistema que a pessoa pagou a multa para ela ter quitação eleitoral. O parágrafo 2º fala da questão de selos federais. Hoje não tem selo federal mais, hoje o pagamento é feito por DARF. Ok? Então é isso aí. Entramos no que mais nos interessa, que é a organização da justiça eleitoral. Muito desatualizado. Muito desatualizado. Não sei para que está em prova. Aí se a gente não dá e cai em prova, depois a consciência fica pesada, entendeu? É muito difícil. Porque você fala segundo código eleitoral. Então, assim, complicado. Quantas horas aí? 8h22. Hã? 8h22. 8h22? Vocês querem parar para ir no banheiro? E a gente continua depois? Porque tá quase, porque eu vou entrar num outro assunto, porque aí a gente vai direto, né? Então, gente, nós vamos fazer uma pausa. Daqui uns 5 a 10 minutinhos a gente volta de novo, certo? Só pra gente dar um descanso na mente. A gente volta com a organização e competência da Justiça Eleitoral.